Bom, primeiro que o Michelson, ele não está respondendo este vídeo porque ele gosta do Lucas. Os adventistas não estão dando aquela passada de pano pro Lucas, ou dando aquela moral pro Lucas, porque eles gostam ou amam o Lucas. Não, de forma nenhuma. Porque o Lucas é um cavalo de Troia, ele virou um cavalo de batalha de Troia para se infiltrar no meio evangélico a doutrina mortalista. E há muitos aí já defendendo estas teses anticristãs. O que está acontecendo com o Lucas Banzoli é realmente uma vergonha. O pastor João Flávio Martinez falar que ele é um cavalo de Troia, um infiltrado. Isso não é racional, não é coerente, não é lógico. O Lucas Banzoli não é nada disso. A gente vê isso claramente. Claramente. E o João Flávio Martinez tem falado que ele é amiguinho agora da Igreja Adventista. E que o Leandro Quadros, e que o Michelson Borges está adorando porque é ibope para a Igreja Adventista. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Lucas Banzoli, ele tem falado da mortalidade da alma. E a mortalidade da alma é real, é correto. Não é a imortalidade da alma. Imortalidade da alma é um pensamento, é um ensino, é um entendimento de forma espírita. Entende? É um entendimento de forma espírita. Eu vou deixar alguns links aqui de estudo sobre a mortalidade da alma, e não é imortalidade da alma. Por questões simples. Nós não precisamos ficar aprofundando tanto para entender uma coisa. Mas também eu entendo, eu sei que muitas pessoas estão cegas porque elas seguram muito essa doutrina por causa da igreja, por causa do líder. Entende? Quando você morre mesmo. Você precisa de ter aí um conceito de ateu. Eu falo conceito, presta atenção. Você precisa ter um conceito de ateu quando você morre. O conceito dele sobre morte é verdadeira. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Tenha esse conceito de ateu sobre a morte. Se tiver um vestício de vida da pessoa, a pessoa não morreu. Não morreu. Ah, porque ela passa para sair de Abraão, é porque ela vai para não sei aonde, é porque ela vai lá para o céu, vai lá conversar com Deus, vai lá conversar com Jesus, vai lá conversar com Moisés, vai lá conversar com Enoque. Então a pessoa está viva. Eu estou falando de grosso modo, certo? Aqui nesse vídeo, para o vídeo não ficar estendido. Amigo, a recompensa da ressurreição é no corpo. E não tem essa coisa de, é mesmo, eu sempre sei que a recompensa da ressurreição é no corpo. Porque na hora que Jesus voltar, ele vai ressuscitar, ele vai me ressuscitar. Aí eu volto lá rapidinho do céu, sai do céu, minha alma sai do céu e entra no corpo. Isso é espiritismo, meu amigo. Isso é espiritismo. Eu preciso ser direto, porque nós temos vários vídeos. Existem vários vídeos, não só da Igreja Adventista, de muitas outras igrejas que aceitam a mortalidade da alma, que ensinam, a pessoa insiste. Mesmo na tranquilidade do ensinamento, a pessoa insiste. Então a gente precisa ser mais direto e deixar na descrição alguns vídeos para você entender que a imortalidade da alma é uma armadilha satânica, ainda mais nesse final do tempo aí, que vai haver, vai surgir pessoas, vai surgir
demônios transfigurados de nossos entes queridos mortos, para que nós possamos confirmar a imortalidade da alma. Entende? Porque quando as pessoas que estão fracas começaram a ver espíritos, começaram a ver seus entes queridos voltando nesse final dos tempos, elas vão falar, aí tá vendo? Sempre existiu a imortalidade da alma, nunca existiu a imortalidade da alma, nunca. A alma que pecar é a alma que morrerá. E não faz mais parte de nada aqui, nesta terra. Eu vou deixar até essa live também aqui do Lucas Manzoli e do Leandro Quadros. O Lucas Manzoli deu um exemplo excepcional sobre a morte. Entende? A morte é como se fosse o sono. Quando você dorme, quando você chega do seu serviço, toma o seu banho, faz uma alimentação e dorme, e acorda no outro dia, não passa um momento rápido? Né? Se você pega o serviço 8 horas da manhã do dia seguinte, mas você foi dormir 7 horas da noite, não passa rápido. É porque você não está mais vendo o que está acontecendo, porque você está dormindo. Então a morte é assim. Quando a pessoa não se desconecta e a alma vai para outro lugar. Quando a pessoa morre, entende? Ela não interage mais com o tempo, porque ela morreu. Ela não interage mais com o tempo, ela não sente, ela não cheira, ela não olha. Quando eu falo que não interage, não é só interagir com o tempo. Ela não faz mais parte de nada que nós, seres humanos, sentimos na Terra. Então é por isso que é um piscar de olhos. A pessoa fecha o olho e já abre o olho, já está no tempo da volta de Jesus. Porque Jesus está ressuscitando ela. Ela não consegue, ela não faz parte do tempo que você aí vivo está fazendo. Você está vivo, você está vendo as horas, os minutos, os dias, as semanas passar. A pessoa morta, não. Não adianta fazer acrobacia com os textos bíblicos para provar que a pessoa está viva, porque uma alma é viva. Não. A alma morre. Alma significa pessoa, mas o significado principal é pessoa. A alma que pecar, essa morrerá. Entende? Então, a Bíblia deixa bem claro o corpo. Né? O corpo que pecar, morrerá. Aí vai ficar vagando uma alma. Se a Bíblia quisesse mostrar que a alma continua viva, ela falava nesse texto: a alma que pecar, esta morrerá, vírgula, mas continuará passando para outros níveis espirituais. Ela falaria alguma coisa dessa forma. Da mesma forma que Saul foi repreendido por ter consultado espíritos, achando que Samuel estava vivo. Entende? A questão do ladrão da cruz. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Normalmente o adventista, ele explica a pessoa que existe uma vírgula ali, e que realmente essa vírgula faz todo sentido para a pessoa entender que Jesus vai levar essa pessoa para o céu. Quando ele voltar, ele vai levar ela para o céu. Ele não tinha levado essa pessoa para o céu no mesmo dia, no dia que ele morreu. Certo? Você não pode depender de uma vírgula para entender um relato bíblico ou a doutrina da mortalidade da alma. Você não pode depender de uma vírgula, nesse caso do relato bíblico do ladrão da cruz. Se você já entende que a alma morrerá, você tem que vir lendo a Bíblia toda com esse mesmo conceito. O problema das pessoas estão aí. É que a pessoa entende que os mandamentos são válidos lá em Êxodo 20, e aí quando vai lendo a Bíblia, vai passando a Bíblia, passa o Antigo Testamento, chega no Novo Testamento, aí chega lá em Jesus, Jesus fala assim: eis que lhe darei 2 grandes mandamentos. Aí a pessoa já desiste da doutrina, quer entender o correto.
que o mandamento, os 10 mandamentos já não existe, que existe só agora 2. Aí ela fica relutante, ela não entende que os 2 grandes mandamentos que Jesus falou é o resumo dos 10 mandamentos. Ela fica relutante. Não, que Jesus aboliu, e a igreja dela apoia ela, e é aquela confusão. É isso que acontece também no sábado. No sábado você vê que lá no Antigo Testamento, o sábado foi criado em Gênesis. O sábado não foi criado para os judeus. Aí você vem entendendo, aí você vem concordando, você vê que realmente o sábado é real, o sábado é bíblico. Você vê que tem lá, né, em vários textos bíblicos, aqui no Antigo Testamento. Eu estou simulando o nosso tempo de estudo bíblico aqui, né, falando do sábado, tal. Tá chegando no Novo Testamento, tal. Aí a pessoa vira e fala que porque Jesus ressuscitou, o sábado acabou, foi transferido para o domingo. Não tem lógica isso. Isso é uma armadilha muito satânica. Entende? O que você entende na Bíblia, você tem que permanecer com o entendimento. Uma vez eu já falei nesses vídeos aqui, vou deixar na descrição. Nada na Bíblia foi abolido. Nada na Bíblia foi abolido. Entenda. Troque a palavra abolido pelo cumprido. As cerimônias aqui, as festas, entende? Elas foram cumpridas em Jesus, cumpridas. Por isso que elas não são realizadas. A palavra abolido é muito pesada. Não foi abolido nada. Porque as coisas foram se cumprindo. E quando cumpre uma coisa, continua outra promessa a ser cumprida. Não é aboliu para começar uma coisa nova. Não. A antiga aliança também, ela sempre existiu, se cumpriu, porque era necessário se cumprir com aquelas pessoas ali no Antigo Testamento, e continua muito bem aperfeiçoada na nova aliança. Não tem nada. A antiga aliança passou porque a nova aliança veio, paf, e aboliu os mandamentos. Então por isso que ela é uma nova aliança. Nós devemos jogar aqui tudo fora e agora é uma nova aliança. Não. A Bíblia é contínua. Ela está cumprindo. Ela está se cumprindo. Ela está se cumprindo. Profecia não é abolida. Profecia não é abolida. Profecia é cumprida. Da mesma forma que a Bíblia é cumprida também. Tudo que se passa aqui, certo? Nós estamos mais num tempo de Apocalipse, então por isso que nós ficamos focados em Apocalipse e Daniel, em específico Apocalipse, que é para os nossos tempos. Nós não pegamos assim agora e falamos assim, não, realmente. Se tudo foi abolido agora, nós já estamos em Apocalipse, nós não precisamos de nada. Precisamos sim. Para você entender o Apocalipse, você precisa de entender o santuário celestial, e você precisa de sempre fazer conexões, voltar lá no Antigo Testamento. Porque o Apocalipse tem um pano de fundo, o santuário celestial. Se você vier aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 4, você vai ver. Aqui, ó. Depois dessas coisas, Apocalipse 4, verso 1. Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um sentado sobre o seu trono. E agora olha o verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as cabeças coroas de ouro. Então, a partir do capítulo 4, começa uma cena de juízo. Não é porque a igreja adventista crê, não é porque a igreja adventista crê e fala que a crucificação não foi suficiente. Foi sim. Ali foi a providência da salvação. A crucificação e morte de Jesus foi a providência da salvação, que é a graça.
Agora, não acaba por ali. Não acaba por ali. A salvação foi providenciada e está disponível, que é a graça. Você não vai fazer nada. Você só aceita Jesus como Senhor e Salvador e pronto, não faz mais nada. É assim? Quando você pede perdão dos seus pecados, os seus pecados são perdoados. Não é igual esse pessoal da CACP fala. Entende? Que, não, porque se eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador, meus pecados já estão perdoados. Estão perdoados quando você pede perdão. Não existe nada de automático aqui não, inteligência artificial não. Você escreve lá no chat GBT, me mostra como é que eu vivo após receber a graça. Não, não é assim não, nada no automático não. Você precisa pedir perdão dos seus pecados para que Jesus apresente esse pedido de perdão para o Pai, porque quem vai estar te representando no céu é Jesus, não é você. Jesus mostra o sacrifício dele através das mãos, entende? O Pai vê e vê a justiça de Cristo. E aí sim você é perdoado. Você é perdoado por causa de Cristo, não por causa de você. Então não acaba mesmo, não. Agora, que foi eficiente, foi, ué. Qualquer pessoa pode ser salva. Qualquer pessoa pode ser salva. Até esse pessoal aí da grande elite mundial, da maçonaria, os Illuminati, entende? Qualquer uma pode ser salva. Nós estamos em tempos de graça ainda. A porta da graça vai fechar, mas estamos em tempos de graça. Qualquer pessoa pode se salvar, exceto Satanás. Isso aí é claro na Bíblia. Então, tome cuidado. Não fique entrando nessa onda de falar mal do Lucas Banzoli. A mortalidade da alma é correto, sim. Não é por causa que ele está pregando a mortalidade da alma que você agora vai contra ele. Porque você acha que a imortalidade da alma sempre foi certo, você nem sabe direito o que é a imortalidade da alma e nem sabe direito o que é a mortalidade da alma e fica indo na onda das pessoas que estão falando mal de Lucas Banzoli. Você precisa estudar primeiro, para depois tirar a sua conclusão. E com humildade, tá? Não é estudando, querendo procurar evidências de que a imortalidade da alma é correta, não. Ok? Vou deixar aqui na descrição vídeos importantíssimos para você estudar a mortalidade da alma, que é o conceito correto e bíblico. Ok? Um forte abraço. Fique na paz. E até um próximo conteúdo. E compartilhe esta mensagem para outros imortalistas que precisam entender que a mortalidade da alma é que é correto. Até mais.